Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionadas aos direitos dos aposentados, dos pensionistas do BPC Loas. E hoje eu trago para vocês algumas novidades, né? É oficial, vamos falar aqui um pouquinho de uma surpresa maravilhosa na conta dos beneficiários aí da Previdência Social e vamos trazer 3 notícias. Vai ser um vídeo curto, mais breve e extremamente importante. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. O Alô INSS é um dos maiores canais do mundo no ramo de previdência. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez ainda não conheçam. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Muito obrigada a todos pela companhia e pela audiência aqui nesse fim de tarde. E também quero convidar vocês a seguirem nossa página no Facebook, porque o Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Facebook a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. É de graça, então participe para não ficar de fora. E também eu quero aproveitar para reforçar que quem precisar do empréstimo consignado pode contar com o Alô INSS. O nosso canal tem uma equipe exclusiva em crédito consignado e essa equipe faz toda a intermediação bancária gratuita para você, atendendo você, te ajudando, te auxiliando, recolhendo esses documentos. É a nossa equipe, é o nosso canal quem digita a sua proposta no banco e acompanha até o valor cair na sua conta, te dando segurança, agilidade nesse processo. Então, se você quer essa segurança, quer o Alô INSS te ajudando nesse processo, nos chame. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Gente, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Eu vou começar aqui com a reforma tributária, porque o Brasil poderá ter o maior imposto do mundo. Deu na mídia, tá em todos os jornais, então polêmica, né? Em relação aí à reforma tributária que já está sendo finalizada pelo Congresso. E o Brasil terá o maior imposto de valor agregado do mundo com essa reforma. Entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a maior alíquota é da Hungria, de 27%, e a menor é a do Canadá, com apenas 5%. E a reforma tributária aprovada pelo Senado trouxe uma série de mudanças no regime de taxação ao brasileiro. A principal delas é a criação de um imposto de valor agregado conhecido como IVA dual, né, que vai substituir os 5 tributos cobrados sobre o consumo no país. Com esse regime, o Brasil se junta a mais de 170 países que utilizam o IVA em seus sistemas. No entanto, exceções a essa regra geral foram incluídas no texto aprovado no Senado e assim alguns setores vão pagar o novo IVA reduzido ou com isenção total, como é o caso do setor de combustíveis, hotelaria, eventos, educação e saúde, para compensar essa desoneração de alguns bens e serviços, e outras áreas da economia terão uma alíquota padrão maior. O Ministério da Fazenda previa, com base na versão anterior do texto, que a alíquota poderia chegar a 27,5%. Um estudo do IPEA, com dados da Receita Federal para arrecadação setorial e as exceções incluídas no texto da Câmara, apontou que o IVA poderia ser maior do que 28%, podendo chegar, segundo estudos recentes, a 32%. Um novo estudo, deve ser realizado pela Fazenda. A proposta de emenda à Constituição não define a alíquota fixa do IVA. O valor será determinado posteriormente em uma lei complementar. Nos cenários da Fazenda e do IPEA, o IVA brasileiro seria o maior do mundo. Hoje, 174 países adotam essa forma de tributação. E na Índia, um país emergente que realizou sua reforma em 2017, a taxa tem várias alíquotas que vão do 0% a 28%. O período de transição teve fase única e durou 11 meses, e no Brasil a transição gradual começa em 2026 e termina em 2033. E a taxa média mundial de IVA é de aproximadamente 15%, com médias regionais variando de cerca de 12%, como é o caso da Ásia, e 20%,
como é o caso da Europa. Os Estados Unidos são os únicos entre os principais países porque cobram impostos estaduais e locais sobre vendas em vez de um IVA nacional, e a taxa média de imposto sobre vendas estadual e local americana é de 6%, isso em 2020. Entre países com IVA, a maior alíquota é da Hungria, com 27%, e a menor, a de Andorra, com 4,5%. A média não ponderada de 2023 entre os 28 países membros da Cooperação e Desenvolvimento Econômico é de 19,2%, e a taxa padrão da União Europeia é de 21%, 6 pontos percentuais acima da taxa mínima de IVA exigida pela regulamentação da região. A OCDE aponta que, em média, tributos sobre o consumo respondem por cerca de 30% do total das receitas tributárias dos países. E os regimes diferenciados, que significam alíquotas menores para determinados setores, também acontecem em outros países que utilizam o IVA. Porém, em sua maioria, contempla apenas bens e serviços específicos e estendidos como essenciais para a população, como serviços de saúde, educação, transporte coletivo de passageiros, medicamentos, produtos agropecuários in natura, alimentos de cesta básica e produtos de higiene pessoal, além de oferecer exceção ao IVA para os setores essenciais, como ocorre fora do país. A proposta brasileira isenta ou reduz a alíquota de setores como hotelaria, atividades esportivas desenvolvidas por Sociedade Anônima do Futebol e de profissionais liberais, como advogados, engenheiros e contadores. E a versão brasileira do imposto será dual, dividida em duas partes. O texto propõe uma substituição de 2 tributos federais, que é o PIS e COFINS, por uma contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, gerido pela União, e de outros 2 tributos, que é o ICMS e ISS, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, gerido por estados e municípios. Já o IPI, que tributa produtos industrializados, vai virar um imposto seletivo. E a carga tributária vai aumentar com a reforma tributária. Então vamos acompanhar tudo isso de perto, porque é o nosso bolso que vai sentir com base aí nessa reforma, e o Alô INSS acompanha tudo de perto para trazer sempre os temas mais atualizados possível. Agora eu quero trazer para vocês aqui uma notícia muito boa, motivo de comemorar, porque a Comissão de Assuntos Econômicos ampliou o passe livre para pessoas com deficiência. E é uma notícia maravilhosa, porque a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou, em turno suplementar, o projeto de lei 1252, um projeto de 2019 sendo aprovado agora no final de 2023. Sabe o que esse projeto faz? Ele propõe um passe livre no transporte coletivo, inclusive aéreo. Imagina você, pessoa com deficiência, podendo viajar de graça todo o país. Porque você não paga passagem. Seria de avião, não importa, né? Qual é o meio que você iria utilizar de transporte. Você ia de graça. E esse texto é da senadora Mara Gabrilli, né? Ela é do PSD de São Paulo, recebeu um substitutivo do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e a proposta segue para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação no plenário no Senado. Então, a legislação em vigor diz que a pessoa com deficiência e o seu acompanhante, se forem considerados carentes, tem direito à gratuidade no transporte coletivo interestadual convencional. É o que prevê a lei do passe livre. É uma lei de 94, regulamentada no ano de 2000, e tem outras 3 portarias também que citam. De acordo com a autora, essa alteração vai incluir, além do transporte interestadual, modalidades rodoviária, ferroviária, aquaviária e aérea. O transporte aéreo ficou de fora da lei atual. Então, para melhorar a questão de categoria de transporte rodoviário de passe livre, eles querem, inclusive, acrescentar ônibus com leito. Então, gente, vai trazer uma melhora. O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Direitos Humanos na forma de um primeiro substitutivo do senador Romário. O texto da CDH explícita que a gratuidade vale para o transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo de maneira genérica, sem nenhuma restrição territorial,
e no caso de terrestre, o substitutivo da CDH, né, estabeleceu que a gratuidade abrange todas as categorias, convencional, econômica, leito, semileito, executiva, e o texto prevê ainda que vagas não solicitadas em até 48 horas antes da partida do veículo podem ser revendidas aos demais usuários. Então eles querem criar uma cota, é um projeto importantíssimo, avançou, uma grande vitória para vocês, pessoas com deficiência. Agora vamos ver o que a Câmara vai aprovar e se consegue ainda fazer esse ano ou não. A gente está pressionando, a gente está acompanhando, e qualquer mudança dentro desse projeto eu volto e trago aqui para vocês, tá bom? Agora eu quero trazer para vocês, gente, sobre os aposentados que comemoram. Você vai saber quem receberá benefícios revisados automaticamente. Vitória para aposentados, pagamento automático e revisão de benefícios para segurados. Eu vou falar um pouquinho da revisão do artigo 29 do Instituto Nacional do Seguro Social, que tem gerado expectativas e significativas entre os beneficiários, especialmente aposentados e pensionistas. Essa revisão é uma medida crucial para corrigir os erros ocorridos na concessão de benefícios, trazendo um potencial alívio financeiro para muitos. Essa correção é particularmente relevante para o período entre 2002 e 2009, durante o qual o INSS cometeu erros no cálculo dos benefícios por incapacidade. Então, se você, aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, que entre 2002 e 2009 chegou a receber algum benefício por invalidez e existe uma grande chance do seu benefício ter sido calculado errado, com valor menor, e você ter direito a uma correção. Eu vou ensinar você por que isso está acontecendo. Nessa época, de 2002 a 2009, o INSS não excluiu as 20% menores contribuições no cálculo da média salarial dos trabalhadores, o que resultou em quê? Nos benefícios menores do que o devido. E aí, como consequência desse equívoco, muitos beneficiários receberam valores inferiores ao que tinham direito, e para corrigir esse erro, o INSS, influenciado por ações do Ministério Público Federal e do Sindicato Nacional dos Aposentados, iniciou em 2012 um acordo, um processo para efetuar o pagamento retroativo desses valores. Essa revisão é destinada a beneficiários que receberam auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte derivado do benefício de invalidez e aposentadorias derivadas dentro desse benefício nos períodos entre 2002 e 2009. A elegibilidade para recebimento dos valores corrigidos está vinculada àqueles casos onde o cálculo do benefício não excluiu os 20% dos salários mais baixos. Com a reforma da Previdência de 2019, a prática de excluir os 20% dos menores salários do cálculo foi abolida. Desde então, todas as contribuições feitas desde julho de 94 são consideradas para o cálculo. Essa mudança não altera o erro do passado, mas busca garantir maior precisão nos cálculos futuros. No entanto, nem todos os beneficiários estão incluídos nessa revisão que terminou ano passado. De acordo com o INSS, após a análise de mais de 500 mil de pessoas, alguns não tiveram seus valores recalculados devido a diferentes razões. Entre elas estão a morte do titular do benefício, que está aguardando o herdeiro, o dependente legal, solicitar o recebimento. A diferença encontrada também ser menor de R$ 67,00 é um dos motivos também dele não pagar, porque a existência de irregularidades no benefício, a incompatibilidade que impede o cálculo automático da revisão, e esses critérios explicam porque alguns beneficiários ainda não receberam o reajuste, mesmo após a revisão do artigo 29 já ter sido concluída no ano passado. Então, o INSS ele vai recalcular, ele já falou, talvez até dezembro agora ele possa pagar a diferença. Enquanto isso, ele pagando ou não, você já consegue consultar, se você tem direito ou não à revisão através do meu INSS. Pesquisa lá a revisão artigo 29 dentro do meu INSS e lá vai aparecer se você foi recalculado alguma coisa ou não. Se não foi, entra na sua memória de cálculo, vê na época de 2002 a 2009 se seu benefício, a memória de cálculo, excluiu os 20% menores salário. Se a resposta for não, significa que você tem direito. E se você não recebeu, você pode pedir de forma administrativa para o INSS analisar e pagar seu caso. Se mesmo assim não adiantar, você tem a opção de entrar com uma ação judicial contra o INSS e receber esse valor retroativo, inclusive, na justiça. Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje,
notícia maravilhosa, surpresa maravilhosa na conta dos beneficiários. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aí pelo carinho. Ótimo fim de tarde para vocês. E não esqueça, se você precisar do empréstimo consignado, pode contar com a gente que a gente vai te ajudar. Um beijo grande e até logo.